Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus neste sábado, dia 7 de junho de 2025, o primeiro sábado do sexto mês do ano de 2025, mês de junho. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a sexta parte da série de mensagens perigosas que nós estamos sobre os tormentos do inferno. A terça parte seria então assim o terceiro tormento do inferno, né? Que na minha opinião é um dos piores tormentos, que as pessoas que morreram, né, na condenação do pecado estão a ser vítimas do inferno, e como também aquelas pessoas que não se recusam a acreditar na realidade do inferno, que não querem entregar a vida para Deus, que persistem, né, em ver uma vida desregrada, uma vida de desobediência, uma vida de abominação, serão vítimas, né, quando elas morrerem depois do primeiro tormento que nós vimos, que é a perca de Deus para sempre. O segundo que vimos a semana retrasada, que é o destino já foi traçado. O terceiro então seria um dos piores. Eu vou fazer oração e na sequência vamos deixar então assim o Espírito de Deus ministrar, né, sobre esse terceiro tormento, que é um dos piores, que as pessoas que não querem Deus estão a ser vítimas. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua unção na minha vida, por este momento único e singular de ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. A tua palavra ela declara dizendo, o Senhor declara dizendo o seguinte, que eu amo aqueles que me amam. Os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra à procura daqueles cujo seu coração é completamente voltado e inclinado para o Senhor. Haja visto que o Senhor não olha como o homem vê. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor, quando olha para mim, o Senhor não está preocupado com a minha aparência física, mas sim com o que se passa no meu sentido mental, sentimental e emocional. O Senhor não aceita nem reconhece a aparência do homem. Por isso, Santo Deus, eu quero lhe pedir que neste dia de hoje o teu Espírito venha me usar, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, e que o teu Espírito ele possa ministrar por intermédio de mim, a fim de convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e de ajudar ela a se posicionar e a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, para que ela não venha a ser vítima um dos piores tormentos do inferno que o Senhor tem para ministrar por intermédio de nós no dia de hoje. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. É o que eu lhe peço, e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa sexta parte, para esse terceiro tormento do inferno, que é um dos piores, né, que as pessoas que morreram na condenação do pecado e as pessoas que persistem em ver no pecado vão morrer e serão vítimas desses terceiro tormento, que é um dos piores. Está em 4 textos da palavra do Senhor. O primeiro texto para esse terceiro tormento está no Evangelho de Lucas, capítulo número 16, versículo número 25. O homem rico conversando com Abraão, dizendo, Abraão falando com o homem rico, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele está consolado e tu em tormentos. O segundo texto que vai confirmar, que vai corroborar esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 25, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4, versículo número 4. Paulo ele declara dizendo o seguinte, que nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E os dois
últimos textos, que é para esse terceiro tormento, está na Epístola de Paulo ao seu filho na fé, Tito. Epístola de Paulo a Tito, capítulo número 1, versículo de número 15 e 16. Diz o texto sagrado que todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e os contaminados nada é puro, porque tanto a sua mente como a consciência deles estão corrompidas a seis. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, porque eles são abomináveis e desobedientes e reprovados por toda boa obra. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa sexta parte, que é o terceiro tormento do inferno, que está a ser vítima as pessoas que morreram sem Deus e as pessoas que vão morrer, que estão a morrer sem Deus ou que não querem Deus, que é um dos piores, é a consciência será ativada. O que é a consciência? Eu fui pesquisar. A consciência é o reconhecimento de uma situação, de uma realidade, de um objeto, seja a nível interior como exterior. A consciência é a lei que aprova e reprova a nossa conduta. A consciência é uma das funções do Espírito que Deus ele colocou no ser humano, que ajuda então assim o ser humano a ter o domínio de existência. Isso é que nos difere dos animais. A consciência, vou dar um exemplo simples do que é a consciência. Por exemplo, você vai se deitar, você vai dormir. Você dormiste. E quando você vai se despertar, quando você vai acordar, assim que você despertar, abrir os olhos, a tua consciência ela vai te recapitular que você dormiste, que ontem você trabalhaste, terminaste a tal horas, é que vai te fazer enxergar a realidade. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui na lua de mel e me deitei com a minha esposa. Quando eu despertei, abri os meus olhos, a minha consciência me trouxe no entendimento que ontem eu me casei, que tive a lua de mel e que eu estou aí naquele momento de lua de mel. Ou seja, a consciência que nos dá o domínio de existência, o reconhecimento de tudo que está a acontecer ao nosso redor, se a gente tem como ignorar aquilo que está acontecendo. E esse é um dos piores tormentos. Por quê? Porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo número 25, o homem rico, nós vimos na primeira parte, né, que tem como tema ao inferno, que as pessoas que estão a morrer na condenação do pecado irão de ser vítimas quando a vida terminar. Porque quando a pessoa ela morreu sim, mas a consciência vai levar as pessoas a acordarem do outro lado da realidade, que ela viveu na Terra, viveu no planeta Terra, teve uma vida e que depois ela morrer, ela passou por um outro local, o juízo que é a realidade. E a consciência, exatamente, meu amigo, minha amiga, é um dos piores tormentos que vai fazer com que as pessoas elas reconheçam que elas estão no inferno e por que elas foram parar lá. Foi por isso que na parábola do rico e Lázaro, quando o homem rico ele estava a discursar com Abraão, e estava a falar que é para Abraão falar com Lázaro, vir lhe saciar a sede. A pai Abraão manda que Lázaro me refresque com uma gota na sua língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Abraão vai falar com ele: filho, lembra-te que em vida você recebeste os teus bens e Lázaro somente os males. Agora ele está aqui sendo consolado e tu em tormentos. As pessoas que estão no inferno, que morreram sem Deus, elas sabem por que está lá. A prostituta que morreu sem Deus, que foi para o inferno, o homossexual, os assassinos impuros, todo aquele grupo de pessoas que o missionário partilhou com vocês na segunda parte, que são as pessoas que morreram no pecado, elas sabem por que elas estão no inferno e por que elas foram parar lá. Ou seja, é sofrimento, meu amigo, minha amiga, em sã consciência. O ser humano, as pessoas que morreram, que estão no inferno, elas estão a sofrer em sã consciência. Ou seja, Deus ele vai ativar a consciência exatamente que é para eles não poderem se defender,
que é para eles não poderem ignorar a realidade do inferno. O ser humano, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, é um ser espiritual que habita em um corpo de carne, porque o ser humano é diferente dos anjos, é diferente dos animais, é o único ser que Deus ele fez constituído dos 3 elementos: corpo, alma e espírito. E a consciência ela será ativada que é para as pessoas reconhecerem que elas estão no inferno, que é para elas sentirem aquela dor do inferno, que é para a mente delas ela vai estar a remoer, que elas pararam no lugar, que elas perderam Deus para sempre, que o destino dela foi traçado aquele lugar e que não tem como elas ignorarem a realidade. Só que tem um porém. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 2, capítulo número 4, versículo número 4, Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele vai declarar dizendo o seguinte que nos quais o Deus deste século, fazendo referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. Só tem uma explicação porque as pessoas elas têm dificuldade de tomarem a decisão de se entregarem para Cristo, de aceitarem a pregação do Evangelho, é porque Satanás cegou o entendimento, a consciência das pessoas com pecado, que é para elas ignorarem a realidade de Deus, que é para elas ignorarem a realidade do mundo espiritual, que é para elas ignorarem a realidade do inferno, que é para quando elas acordar, que é para quando elas vierem a morrer, elas vierem acordar no inferno, os olhos delas se abrirem. Só que, meu amigo, minha amiga, se você tomar a decisão de acreditar, de aceitar a pregação do Evangelho, então você irá escapar. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele não é violador de corações. A justiça de Deus ela só pode entrar em vigor. O arrependimento, a pregação do Evangelho ela só pode entrar em vigor na nossa vida se a gente aceitar que Deus é o Criador, que Ele nos fez que é para ser imagem e semelhança dEle, e como seres humanos, nós fomos feitos que é para lhe representar. O que dificulta as pessoas de se voltarem para Deus, de entregar a vida para Cristo, é que a consciência delas ela está cegada por Satanás. Na epístola de Paulo a Tito, capítulo número 1, versículo 15, ele declara o seguinte aqui: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e incontaminados nada é impuro, porque tanto o entendimento e a consciência dele está contaminado pelo pecado. Aí você não está a conseguir aceitar o Evangelho, sabe por quê? Porque a consciência e o entendimento dela está contaminadas pelo pecado. É aquilo que Cristo disse, que a luz veio ao mundo, que Ele que é Cristo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas elas até ouvem a palavra de Deus, elas até ouvem a pregação do Evangelho, mas como a mente e o coração das pessoas está contaminado pelo pecado, as pessoas elas vão estar sempre a optar pelo pecado. As pessoas vão estar sempre a optar pela pornografia, pela mentira, pelo roubo, por uma vida de distração, por uma vida de viver satisfazendo a vontade da carne, dos pensamentos. As pessoas sempre vão optar em fazer aquilo que é errado. Sabe por quê? Porque tanto a consciência como o entendimento de muitos está contaminado. Por exemplo, uma mulher que se veste de maneira imoral, mostrando as curvas do seu corpo, ou um homem que bebe, que fuma, que se prostitui, ou um homossexual que tem essa prática que é reprovada aos olhos de Deus, ele sabe que está errado, mas como a mente e a consciência dele está contaminada pelo pecado, não tem problema. Ele faz porque ele é impulsionado pelos seus impulsos, pelos seus sentimentos. Só que quando as pessoas morrerem na prática do pecado, elas vão acordar e a consciência dela vai estar ativada. Deus ele fez de propósito, que é para isso aí não poderem se defender, que é para isso aí não poderem se justificar, para além da perca de Deus para sempre, que é o primeiro tormento, para além do destino já foi traçado, que a pessoa, o destino dela será agora a eternidade longe de Deus. Esse é um dos piores.
a consciência será ativada. É sofrimento em sã consciência. Eu me lembro que há muitos anos atrás estava a ver a reportagem, um depoimento de um homem que era muito conhecido. Ele foi conversar com um pastor e disse: olha, pastor, olha, vou viver a minha vida, vou beber, vou fumar, vou fazer tudo que eu quero fazer, que me dá na vontade de errado. Eu vou morrer, posso morrer, já não vou estar mais, eu não vou me lembrar de mais nada. Meu amigo, minha amiga, Deus, Ele é Criador. Deus, Ele vai ativar a consciência. As pessoas que estão no inferno, elas sabem que estão no inferno. E não é preciso refrescar a tua memória, meu amigo, minha amiga, da existência de Deus, que o Espírito de Deus está a falar por intermédio de mim, porque na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo número 16, Paulo declara o seguinte: porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, governos, poderes, potestades, tudo foi criado para Ele. Deus, Ele é o Criador do universo. Deus, Ele é o Criador do mundo visível, que é esse material que eu e você vivemos, como do mundo invisível. Como do mundo invisível. Deus declara diz o seguinte: olha, façamos homem a nossa imagem e semelhança. Sabe o que é o ser humano? Sabe o que é eu e você? Nós somos cópia, nós somos desenho de algo original que existe, que é o Criador, que Ele nos fez. A Bíblia define o homem como um pequeno Deus, porque tem inteligência, vontade própria e sentimento. Você e eu somos imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele deixou, sabe o que é a criação? Olha, eu me lembro que há muitas semanas atrás, quando eu estava a estudar a Bíblia do Matthew Henry, ele tem uma revelação que ele fala sobre a criação de Deus. Ele fala que Deus, Ele criou a luz. Deus, Ele criou a luz exatamente que é para nós poder ver as obras que Ele fez, né? Deus, Ele criou a luz, né? Exatamente que é para nós podermos ver as obras que Ele fez, que é a criação. Estou a falar os animais, o mar, as estrelas, as plantas, as árvores, que é para nós poder Lhe glorificar. Deus, Ele criou a luz e nos deu a visão, que é para nós poder visualizar o que Ele criou. Eu e você somos uma prova inexcusável da existência de Deus. Mas o que está a acontecer é que Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas, que é para elas ignorarem a realidade de Deus, que é para elas ignorarem a existência de Deus, que é para elas ignorarem a palavra de Deus e elas persistirem em viver uma vida de impureza, porque a consciência, a mente delas está cauterizada, está contaminada pelo pecado. E no versículo de número 16 de Tito, da Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, ele fala de um seguinte: que eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, porque eles são desobedientes e abomináveis. É o que está acontecendo com as pessoas. As pessoas são desobedientes e abomináveis à palavra de Deus, porque a mente e o coração delas está cauterizado, está contaminada, abafada pelo pecado. Mas a consciência, ela será ativada. Se você morrer vivendo no pecado, se você morrer sem entregar a vida para Deus, e você despertar para o outro lado, você vai ter o domínio de plena existência. Aquilo que eu disse, que uma das definições de consciência é o reconhecimento da realidade do que está a passar no nosso redor, sem a gente conseguir ignorar que aquilo está acontecendo. Por isso que Cristo, ele falou que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de fazer perecer tanto o corpo como a alma do ser humano no inferno. E Salomão, ele reforça isso no livro dele, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 2, quando ele declara o seguinte: que melhor é o homem ir em uma casa de luto do que ir em uma festa, porque quando as pessoas vão no óbito, ele fala que ali está o fim da vida. Os vivos devem levar isso a sério. Ou seja, as pessoas que vão no óbito, as pessoas que participam em um culto fúnebre de alguém que faleceu, de alguém que morreu, elas começam a chorar e elas começam a falar: olha, se o fulano morreu, amanhã sou eu que vou morrer também. Ou seja, naquele momento do culto fúnebre, a consciência das pessoas é ativada, que aconteceu alguma coisa que no futuro irá também acontecer, que é a morte.
Mas só que depois do culto fúnebre passar, o que acontece? As pessoas elas esquecem que o fulano morreu, elas voltam novamente a dormir e ficam a brigar até para possuir os bens do falecido. Porque a mente, o entendimento e a consciência das pessoas está cauterizada, está abafada pelo pecado. As pessoas elas são iníquas, ou seja, as pessoas elas vivem assim, né? Elas fazem aquilo que lhes dá na telha, no coração, na mente do coração. As pessoas traem os seus parceiros, as pessoas fornicam, as pessoas fumam, as pessoas bebem, as pessoas pecam contra o seu corpo que é templo do Espírito Santo. As pessoas elas mentem, elas roubam, elas fazem tudo o que é errado nessa vida. E no entendimento delas, como está abafada e contaminada pelo pecado, a pessoa pensa que ninguém está a ver o que ela está fazendo. As pessoas pensam que, eu fiz, não vai acontecer nada. Mas só que, quando as pessoas estiverem no inferno, porque a consciência ativada é um dos piores tormentos do inferno, que as pessoas que estão lá no inferno, as prostitutas que estão no inferno, os autores de filmes pornográficos que morreram, os presentes que morreram sem Deus, as pessoas que cometeram crimes, que assassinaram, os homens de Sodoma e Gomorra, que cometiam estupro coletivo, e milhares e milhares e milhares e milhares de todas as eras, de todas as épocas, que cometeram maldades, que morreram sem Deus. Um dos piores tormentos que está a atormentar eles é a consciência, é o reconhecimento da situação, da realidade, do domínio da existência, ou seja, de reconhecer o que está acontecendo naquele momento, sem ter como as pessoas conseguirem ignorar. O homem rico, ele quando morreu sem Deus, e ele quando despertou no inferno, ele tentou fechar os olhos, que é para ver que aquilo era um sonho, e abrir, ele viu que não era um sonho, era uma realidade que estava acontecendo, e que não tinha como ele ignorar. Não tinha como ele ignorar. As pessoas elas estão com a mente contaminada, abafadas pelo pecado, por causa de Satanás, que quer que as pessoas elas continuam a viver assim. Você se vê o cotidiano das pessoas, você se vê as redes sociais de muitas pessoas. O que mais motiva as pessoas é o quê? É o pecado. As pessoas têm prazer em difamar, em postar nas suas redes sociais escândalo, o que aconteceu de errado na vida dos outros. As pessoas têm prazer em fazer comentários maliciosos sobre a vida dos outros. As pessoas têm prazer de ir em casa e partilhar e compartilhar fofoca, crimes, erros que acontecem na vida dos outros. As pessoas têm prazer de trair, as pessoas têm prazer de adulterar, as pessoas têm prazer de fornicar, as pessoas têm prazer, as mulheres, né, de vestir de maneira imoral, mostrando as curvas do seu corpo, que tem ou que não tem. As pessoas têm prazer de fazer marcas no corpo, tatuagem, e elas estão aí a levar a vida como se nada irá lhes acontecer no futuro. Só que, meu amigo, minha amiga, depois da morte vem o juízo, vem a justiça de Deus. O inferno, meu amigo, minha amiga, é uma demonstração visível da ira de Deus contra todo o pecado, contra toda a maldade que existe, praticada pelos homens, que as pessoas não vão conseguir ignorar. E um dos piores tormentos é esse terceiro. A consciência das pessoas irá de remoer, a memória delas irá de remoer. Deus irá de trazer à baila no subconsciente das pessoas tudo de errado que as pessoas elas fizeram nesta vida terrena, que elas até esqueceram. Deus irá de trazer, que é para aquilo atormentar elas, que é para elas se lembrarem que elas perderam Deus para sempre, que o destino delas agora será o inferno. E elas, meu amigo, minha amiga, não terem como se defender. Por isso que Cristo foi o único pregador que pregou tanto do inferno do que dos céus. Porque no Antigo Testamento nós temos menção do inferno em poucos textos. Porque no Antigo Testamento a palavra usada para inferno é Sheol, que é o lugar dos mortos. Mas Cristo foi aquele que é o pregador que mais desnudou, que mais deu ênfase, que abriu a cortina do que está acontecendo no mundo dos mortos, depois da morte. Cristo é o pregador que falou mais do inferno do que dos céus, que é para alertar
para as pessoas o que está a esperar elas depois delas morrerem. Porque o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, declara o seguinte: que aos homens está ordenado morrer uma vez só. Ou seja, Deus só deu a oportunidade que é para nós viver uma única vez aqui nessa terra. Isso aconteceu depois de Adão e Eva pecarem. Quando eles pecaram, Deus ele falou que o homem só vai viver uma vez. E depois de morrer, ele vai diretamente seguir o juízo. Ou a eternidade perto de Deus, ou a eternidade longe de Deus, no inferno. No inferno. Meu amigo, minha amiga, com Deus ninguém brinca. Tudo que as pessoas estão a fazer de errado, de abominável, nesta vida, elas vão colher no inferno. Elas vão colher no inferno, e esse é um dos piores tormentos. A consciência dela vai estar ativada, que é para elas se lembrar. Ninguém vai se esquecer de nada do que fez. Ninguém vai se esquecer de nada. Você vê que a consciência ela será tão ativada que o domínio de existência será maior. Você vê que no discurso entre o homem rico e Abraão, ninguém falou para ele que era Abraão, mas a consciência dela estava tão ativada pela realidade daquele lugar chamado inferno, que ele reconheceu que era Abraão, que ele reconheceu que era Lázaro, que ele havia humilhado, pisado enquanto estava vivo na terra, que foi um menino que ele não queria dar de comer, que ele reconheceu que ele tinha 5 irmãos que eram como ele, ricos, que se vestiam de púrpura, de linhos finos, de roupas de luxo, que bebiam vinho, e que ele inclusive foi suplicar a Abraão que é para mandar alguém ir pregar para os irmãos dele que estavam vivos na terra. O pior lugar que é para ele suplicar, que é para ele orar, foi no inferno. Ele escolheu o pior lugar que é para se lembrar de Deus. Ele escolheu o primeiro lugar. Ele escolheu o pior lugar para se lembrar de Deus. Ele escolheu o pior lugar para pedir ajuda. Ele escolheu o pior lugar que é para pensar nos irmãos deles, que foi no inferno. A salvação, meu amigo, minha amiga, é individual, é pessoal. A pregação do evangelho é para todos, mas Cristo ele declarou algo claro. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A pregação é para todos, mas Deus é que escolhe. A salvação, meu amigo, minha amiga, não está na igreja A, B, C, D. Não é pastor Ciclano, pastor Beltrano que vai salvar você. Porque as pessoas gostam muito de seguir o homem. As pessoas gostam muito de seguir os homens. Ah, esse pregador, eu sou fã dele. Ah, esse é o meu pai na fé. Esse é o meu pregador preferido. Você não tem que ter pai da fé, não. O teu pai da fé tem que ser Jesus Cristo. Você não tem que seguir os homens, não. Você tem que seguir a Deus. Você não tem que seguir o missionário. Você não tem que seguir a igreja A, B, C, D, o pastor A. Você não pode se limitar naquilo que os homens falam. Você tem que seguir a Jesus Cristo. Ele declara o seguinte: que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não salvar, se não passar por mim. A salvação está em um homem se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e se voltar para Deus. As pessoas estão indo no inferno porque elas estão a seguir o homem. Elas estão a alicerçar a fé dela no homem, no pastor que ela mais admira, como no pastor. Eu gosto desse pastor porque ele fala aquilo que me satisfaz. Eu gosto desse pregador. Se você morrer assim, você vai para o inferno. Você vai no inferno porque você está fazendo do homem um bezerro de ouro. As pessoas transformaram os púlpitos, as pessoas transformaram os pregadores em um bezerro de ouro. Se você morrendo sendo fã de um pastor, você vai para o inferno. Você tem que ser fã de Jesus Cristo. Você tem que ser obcecado por Jesus Cristo. Você tem que ter Cristo como aquele que mais você admira, o teu Deus, o teu ídolo. O teu ídolo não pode ser um missionário, não pode ser nenhuma igreja, não pode ser nenhum pastor. O teu ídolo, o teu pai na fé tem que ser Jesus Cristo. Ou você mete isso na tua cabeça, na tua mente, no teu coração, ou você vai morrer, você vai para o inferno e você vai ser atormentada pela tua consciência por você fazer escolhas erradas. Tens que parar de seguir os homens e tem que seguir a Deus, a Jesus Cristo. Amém? Espero que essa sexta parte nos ajuda a refletir, porque as pessoas elas estão no inferno e elas não sabem. Elas não sabem, porque as pessoas não têm um hábito de
As pessoas não têm o hábito de estudar a palavra de Deus. As pessoas não têm o hábito de ter a palavra de Deus como modelo a ser seguido. As pessoas querem seguir os homens, tem que seguir a Jesus Cristo. É aquilo que o apóstolo Pedro falou, está mencionando no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que ele 4:12, Pedro declara o seguinte, que porque em nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro nome foi dado aos homens a qual importa que nós sejamos salvos. Só Jesus, meu amigo, minha amiga, pode salvar eu e você da condenação do inferno, amém? Espero que essa sexta parte nos ajude a refletir sobre esse terceiro tormento, que é um dos piores, que é a consciência. Que as pessoas elas estão a brincar, mas elas não sabem que tem a consciência que Deus vai ativar, que é um dos piores tormentos que vai atormentar elas no inferno. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Toma a decisão e entrega a sua vida para Cristo Jesus, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que é uma espada de 2 gumes que esmiuça no mais profundo do ser e que faz a separação do espírito, da alma e da junta e das medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que tudo que eu desejo é o que o Senhor fez. Eu não quero ser mais do que um instrumento usado nas tuas mãos. Que a minha matéria seja sempre reduzida, pois que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim e convencer a pessoa do juízo da justiça. Só tenho que louvar e te agradecer por essa sexta parte e pelo Senhor nos abrir o entendimento para esse terceiro tormento, que é a consciência será ativada. Só tenho que louvar e te agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele te ama. A prova que Deus te ama é que Ele está te dando a graça de você ouvir a pregação do Evangelho como ela tem que ser pregada, genuína e verdadeira. Arranque tudo que é entendimento e lembra. Você não entregar a tua vida para Deus e morrer sem Deus, a consciência irá te ativar se você morrer sem Deus e ir para o inferno. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se posiciona e entrega a sua vida a Jesus Cristo, amém? Desejo a todos um bom final de semana, um bom sábado, o primeiro do mês de junho, dia 7 de junho. Desejo estar com você na sétima parte, que será o quarto tormento. Deus abençoe a todos. Até a próxima parte, que é a sétima. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.